Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Depois de um tempinho sem fazer uns vídeos aí, fazer algum comentário nas redes, eu gostaria de fazer um pronunciamento, né? Eu vejo que quando a gente acompanha as redes sociais, aí a gente vê as pessoas discutindo, orientando, falando acerca do coronavírus. E é tão interessante assim, eu quero falar diretamente assim ao povo evangélico, não que os outros não tenha que ouvir isso, mas eu vejo que as pessoas do meio evangélico, dentro das suas questões, às vezes colocando algumas enquetes dentro das redes, elas têm até questionado a fé acerca da paralisação do culto. Não é simplesmente, queridos, você deixar de ter fé, o fato de você optar por não abrir o templo para fazer o culto. O culto você pode prestar aonde você estiver. Você é o culto, você é a oferta oferecida a Deus. E eu vejo que algumas pessoas têm sido até agressivas com quem tem um pensamento contrário quando se fala de fechar a igreja, questiona que você não tem fé, você não crê em Deus, e não é essa a questão. A gente está vivendo uma questão de uma ordem mundial, de uma epidemia, uma pandemia, algo mundial, então a gente não pode nesse momento ser insensato ao ponto de achar que nós seremos privados de alguma coisa. E ainda que você pegue a doença e você tenha uma imunidade boa, talvez você está colocando em risco outras pessoas. A nossa igreja tem anciões, tem pessoas que necessitam de um cuidado maior. E então assim, um cuidado redobrado aí para nós agora nesses dias. Se possível, atenda esse pedido. Trabalhos grandes como o Gideões aqui em Santa Catarina foi cancelado. Então assim, a gente tem que repensar a nossa fé no sentido de achar que isso daí não vai, o que você vai fazer no tempo, você pode, nesse momento, eu não estou falando para você se tornar um desigrejado. Eu estou falando que nesse momento que você precisa, que nós precisamos se recolher num momento secreto com Deus, nosso momento com Deus, para a gente poder ter um momento de que a gente possa não propagar essa enfermidade para outras pessoas que talvez não tenham a mesma resistência que você. Então você pode estar saudável, mas às vezes você pode ser contaminado e levar para sua casa para atingir um parente, um amigo. Então não é esse o intuito da fé. O intuito da fé agora é nós sermos prudentes, de nós olharmos para as coisas com a realidade qual é e lembrar do que Jesus disse. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele disse assim, não tentará o Senhor teu Deus. Então não é porque nós somos cristãos que agora nós vamos chegar, não, nós vamos lá e nós vamos se reunir, isso daí não vai fazer nada. A gente tem que ser cuidadoso com as nossas atitudes nesse momento, porque tem pessoas que podem sofrer muito com isso. Então a gente precisa mesmo ter um cuidado muito, muito rigoroso com isso, entendeu? Hoje a gente está discutindo ali, eu tenho aula do ITECAM hoje, a gente está discutindo no grupo se vamos ou não vamos ter aula, então isso é muito sério, gente. A sua fé, ela não vai ser abalada porque você não vai no templo. Você pode cultuar da sua casa, você pode ler a Bíblia da sua casa. E olha só, eu vou tornar a dizer, essa não é uma visão de desigrejado. Eu estou falando que nesse momento, onde há um comunicado mundial para a gente se reter, para a gente se deter um pouco, se preservar para não espalhar esse vírus, a gente deveria acatar isso. A gente não está sendo deixando com que o governo domine sobre a igreja de maneira nenhuma. A gente está de fato sim sendo prudente, sendo obediente às autoridades e não tentando a Deus. Se você tomar um veneno sem você saber, se você comer uma coisa consagrada sem você saber, Deus vai te livrar com toda certeza. Agora você estando ciente da situação e você está tentando a Deus. Você está usando uma fé ignorante para querer dizer Deus é obrigado a me cuidar de mim, cuidar da minha família. Deus não é obrigado a cuidar de uma pessoa que ignora os princípios da responsabilidade.
Então a gente precisa, queridos, nesse momento, ser compassivo, entender que é um negócio que a gente não quer sofrer aqui no Brasil. O que sofreu com a Itália está sofrendo antes de sair de casa agora, mais de 2.000 pessoas foram já mortas na Itália por causa dessa situação. Então assim, ó, vamos ser prudentes. Eu quero fazer esse vídeo, eu só vim aqui buscar minha esposa no serviço, eu já preciso sair daqui. Então fica esse alerta aí para todos nós aí, cristão, evangélico, vamos ser prudentes, vamos, né, fazer com que Deus aí ele venha realmente sim agir sobre as nossas vidas e sobre a igreja, tá? Deus abençoe a todos, um abração aí para todos, amém?